Olá, mentes curiosas! Sejam bem-vindos a esta jornada intelectual. Alguma vez já se perguntaram o que aconteceria se amanhã, de repente, todas as leis, a polícia e o governo desaparecessem? Seríamos livres e felizes ou nos destruiríamos uns aos outros em questão de dias? Esta é a pergunta que atormentou um dos pensadores mais perspicazes e polêmicos da história. Hoje vamos mergulhar na mente de Thomas Hobbes e sua obra-prima, o Leviatã. Vamos entender por que um homem obcecado pelo medo terminou por conceber a justificação mais poderosa para o Estado absoluto e por que suas ideias continuam a ecoar hoje em nossos debates sobre segurança e liberdade. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a essa narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vêm. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas sim um acompanhamento visual para que deem asas à imaginação comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender Hobbes, primeiro devemos entender seu mundo. Ele não nasceu em tempos de paz, mas sob a sombra de uma ameaça iminente. Corria o ano de 1588 e a invencível armada espanhola se aproximava das costas da Inglaterra. O pânico tomou conta da população. Sua mãe, aterrorizada pela notícia da invasão, deu à luz prematuramente. O próprio Hobbes diria mais tarde uma frase que definiria sua vida e sua filosofia. Ele disse que sua mãe deu à luz gêmeos, a ele e ao medo. O medo não foi apenas uma emoção para ele, foi o motor de todo o seu sistema de pensamento. Hobbes viveu uma época de turbulência extrema. Foi testemunha da Guerra Civil Inglesa, um conflito sangrento que opôs o parlamento ao rei. Viu como a autoridade se desmoronava e como vizinhos se matavam uns aos outros por diferenças políticas e religiosas. Foi o caos absoluto. Este contexto é crucial. Enquanto outros filósofos imaginavam utopias ou confiavam na bondade natural do ser humano, Hobbes olhava pela janela e via violência, traição e morte. Ele se perguntou como era possível deter aquele derramamento de sangue e restaurar a ordem de forma permanente. Para responder a isso, Hobbes decidiu agir como um cientista. No século XVII, a revolução científica estava em alta graças a figuras como Galileu, a quem Hobbes admirava profundamente. Ele decidiu aplicar o método da geometria e da física ao estudo da política e da natureza humana. Sua premissa foi radical para sua época. Hobbes rejeitou a ideia de que o ser humano tem uma alma mística ou um propósito divino final. Para ele, somos matéria em movimento. Somos máquinas biológicas complexas que respondem a estímulos físicos do ambiente. Imagine o corpo humano como um autômato. Segundo Hobbes, tudo o que fazemos, pensamos ou sentimos é o resultado de movimentos mecânicos em nosso interior. Nossos desejos e aversões não são escolhas morais elevadas, mas reações físicas. Nos aproximamos do que nos dá prazer e nos afastamos do que nos causa dor. Nesse sistema materialista, não existe o bem ou o mal em um sentido cósmico. O que chamamos de bom é simplesmente o que desejamos, e o que chamamos de mal é o que odiamos ou tememos. E o maior de todos os males, aquele que todos os seres humanos evitam por instinto, é a morte violenta. Mas aqui surge o problema. Se todos somos máquinas que buscam sua própria sobrevivência e prazer, o que acontece quando duas pessoas querem a mesma coisa que não podem compartilhar? Hobbes nos diz que, inevitavelmente, elas se tornam inimigas. Para ilustrar isso, Hobbes nos convida a realizar um experimento mental. Ele nos pede para imaginarmos como seria a vida humana antes da existência de qualquer sociedade, governo ou lei. A este estado hipotético ele chamou de estado de natureza. No estado de natureza não há polícia nem juízes. Todos somos fundamentalmente iguais. Talvez você seja mais forte, mas eu posso ser mais astuto ou posso me juntar a outros para vencê-lo enquanto dorme. Ninguém é tão poderoso a ponto de estar a salvo dos outros para sempre. Esta igualdade de capacidades gera uma igualdade de esperanças. Todos acreditamos que podemos conseguir o que queremos. Mas como os recursos são limitados, surge a competição, e da competição nasce a desconfiança. E da desconfiança, o desejo de glória e reputação para intimidar os rivais. Hobbes identifica estas três causas principais de discórdia na natureza humana: a competição, a desconfiança e a glória. Sem um poder comum que nos atemorize a todos, estas paixões nos levam a uma situação de conflito permanente. É aqui onde Hobbes lança sua frase mais famosa e desoladora. Neste estado de natureza não há lugar para a indústria, nem para a arte, nem para a ciência, porque o futuro é incerto. A vida do homem é, cito textualmente, solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Isto é o que Hobbes chama de a guerra de todos contra todos. Não significa que estamos brigando fisicamente a cada segundo, mas que vivemos em uma disposição constante para a batalha, como quando o céu está cinzento e sabemos que a tempestade pode estourar a qualquer momento. Pense por um momento.
Mesmo hoje, em nossa sociedade civilizada, trancamos com chave nossas portas à noite. Carregamos armas ou alarmes. Desconfiamos de desconhecidos em ruas escuras. Hobbes diria que com esses atos estamos acusando a humanidade tanto quanto ele o fez com suas palavras. Nesta guerra total nada é injusto. Onde não há um poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há injustiça. A força e a fraude são na guerra das duas virtudes cardeais. É uma visão aterrorizante, não é? Mas Hobbes não nos deixa aí. Felizmente, os humanos também temos paixões que nos inclinam para a paz, o medo da morte, o desejo de uma vida confortável e a esperança de obtê-la por meio do trabalho. E o mais importante, temos a razão. A razão nos sugere normas de paz, as quais Hobbes chama de leis de natureza. Mas cuidado, não são leis escritas em um código penal. São conclusões racionais, teoremas que nos dizem o que devemos fazer para conservar nossa vida. A primeira e fundamental lei de natureza é buscar a paz e segui-la. Mas se não podemos alcançá-la, então temos o direito de nos defender por todos os meios possíveis. É um cálculo de sobrevivência puro e duro. Desta primeira lei, deriva-se a segunda, que um aceda, se os demais consentirem também, a renunciar ao seu direito a todas as coisas e a satisfazer-se com tanta liberdade diante dos outros, quanto a que um permitiria aos outros diante de si mesmo. Isso soa muito parecido com a regra de ouro: não faça aos outros o que não quer que lhe façam a você. Mas Hobbes sabe que as palavras não bastam. Os pactos sem a espada não são mais do que palavras, diz ele, e não têm força para proteger ninguém. Precisamos de um mecanismo que garanta que todos cumpram sua parte do acordo. Precisamos criar algo que seja mais forte do que qualquer um de nós separadamente. E é aqui que nasce a solução política de Hobbes, o contrato social. A única forma de erigir um poder comum é que todos e cada um de nós transfiramos todo o nosso poder e força a um só homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir todas as nossas vontades a uma só vontade. Não é só um consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade. É como se cada um dissesse: autorizo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, com a condição de que você transfira seu direito a ele e autorize todas as suas ações da mesma maneira. Uma vez feito isso, a multidão assim unida em uma pessoa chama-se Estado, ou em latim, civitas. Esta é a geração desse grande Leviatã, ou melhor, desse Deus mortal, ao qual devemos, sob o Deus imortal, nossa paz e defesa. O Leviatã é uma figura bíblica, um monstro marinho de poder inigualável. Hobbes usa esta metáfora deliberadamente. O Estado deve ser monstruosamente poderoso para manter a rédea curta os monstros que levamos dentro. A pessoa que encarna este poder é o soberano e todos os outros são súditos. O poder do soberano deve ser absoluto. Por quê? Porque se seu poder fosse limitado, quem julgaria se ele ultrapassou o limite? Precisaríamos de outro juiz superior, e assim até o infinito. Para Hobbes, dividir o poder é dissolvê-lo. Ele não gostava da ideia da divisão de poderes que depois proporiam autores como Montesquieu. Para ele, um poder dividido leva à paralisia, e finalmente, à guerra civil, que é o que ele mais temia. O soberano tem o direito de censura, de decidir que doutrinas são perigosas, de fazer a guerra e a paz, de julgar e de recompensar. Suas ações não podem ser questionadas pelos súditos, porque ao fazer o pacto, os súditos autorizaram suas ações. Isto é difícil de engolir para nossa mentalidade democrática moderna. Significa isso que o soberano pode nos matar se quiser? Tecnicamente, ele não pode cometer injustiça contra nós porque nós somos os autores de seus atos. Mas Hobbes estabelece um limite crucial. O direito à autodefesa é inalienável. Se o soberano ordena a um homem que se mate, se fira ou pare de resistir àqueles que o atacam, esse homem tem a liberdade de desobedecer. O propósito do Estado é a segurança. Se o Estado tenta me matar, o contrato se rompe para mim. No entanto, fora da defesa direta da própria vida, a liberdade do súdito se limita àquelas coisas que o soberano não regulamentou. Comprar, vender, escolher onde viver, o que comer. No silêncio da lei, o cidadão é livre. Muitos críticos acusaram Hobbes de ser um defensor da tirania. Mas ele responderia com pragmatismo frio: o estado do homem nunca pode estar livre de algum desconforto. A maior tirania imaginável é para ele apenas um incômodo comparado com a miséria e os horrores da guerra civil. É melhor um mau amo do que nenhum amo. É um cálculo de riscos. Entregamos nossa liberdade natural, que é perigosa, em troca de uma liberdade civil, que é segura. É o preço da civilização. Outro aspecto fascinante é como Hobbes trata a religião. Em sua época, as guerras religiosas desangravam a Europa. Para Hobbes, a religião não poderia ser um poder independente que competisse com o Estado. Isso criaria um reino dentro de outro reino. O soberano deve ser também a cabeça da igreja.
Ele decide que livros sagrados são lidos e como são interpretados publicamente. Não importa o que acredite em seu coração, isso é privado, mas na praça pública só há uma autoridade. Hobbes desmistifica a religião e a submete ao poder político para neutralizar seu potencial violento. Para ele, o medo dos espíritos e do inferno era uma fonte de instabilidade que o soberano deveria controlar. Curiosamente, embora Hobbes defendesse o absolutismo, suas premissas são as raízes do liberalismo moderno. Pense nisso, ele parte do indivíduo, não da comunidade. Acredita na igualdade natural dos homens e baseia o governo no consentimento dos governados. Ao contrário dos defensores do direito divino dos reis, que diziam que Deus colocava o rei no trono, Hobbes diz que o poder vem de baixo, de nós, do povo. Se o Leviatã cai, é porque nós falhamos em sustentá-lo ou ele falhou em nos proteger. O legado de Hobbes é imenso. Ele nos obrigou a olhar no espelho e ver nossa capacidade para a violência. Ensinou-nos que a ordem social é frágil e artificial, algo que devemos construir e manter ativamente, não algo dado pela natureza. Hoje, quando debatemos sobre quanta vigilância estatal é aceitável para prevenir o terrorismo ou que liberdades devemos sacrificar durante uma pandemia, estamos tendo uma conversa com Thomas Hobbes. Sua sombra é alongada. É o medo a única base sólida para a sociedade? Hobbes acreditava que sim. Acreditava que a benevolência e o amor eram demasiado fracos para manter unido um país inteiro. Só o temor ao castigo garante que cumpramos nossas promessas. No entanto, sua visão também tem um lado esperançoso. Se o Estado é uma máquina criada pelo homem, significa que podemos entendê-la, repará-la e melhorá-la. Não estamos condenados pelo destino, somos arquitetos de nossa própria segurança. Hobbes morreu aos 91 anos, uma idade incrível para sua época. Suas últimas palavras supostamente foram: "Vou dar um grande salto no escuro." Uma frase perfeita para alguém que passou sua vida tentando iluminar as trevas da política. No fim, o Leviatã não é uma apologia dos ditadores, mas sim um aviso sóbrio. É um lembrete de que a civilização é uma camada muito fina de gelo sobre um oceano profundo de caos. E Hobbes nos pergunta: quanto está disposto a pagar para que o gelo não se quebre? Quero que levem esta reflexão. Da próxima vez que se queixarem de uma lei ou de um imposto, lembrem-se da alternativa que Hobbes propunha. Lembrem-se do estado de natureza. Ele tem razão? Somos lobos para o homem? Entender o Leviatã é entender os alicerces do Estado moderno. É reconhecer que a política trata, em última instância, sobre como gerenciamos nosso medo e como construímos a paz entre estranhos. Espero que este percurso pelo pensamento de Thomas Hobbes lhes tenha provocado novas perguntas. A filosofia não está aí para nos dar respostas fáceis, mas para nos incomodar e nos fazer pensar mais profundamente sobre quem somos. Se esta análise lhes pareceu valiosa, a melhor forma de apoiar o canal é inscrevendo-se e compartilhando este vídeo. Ajude-nos a continuar construindo este pequeno Leviatã de conhecimento contra a ignorância. Deixem-me saber nos comentários. Acreditam que o ser humano é bom por natureza e a sociedade o corrompe, como diria Rousseau, ou estão com Hobbes em que somos perigosos e precisamos de controle? Lerei vocês com atenção. Sou seu anfitrião nesta aventura do saber. Obrigado por me emprestarem o mais valioso que têm, seu tempo e sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo para continuar desvendando os mistérios de nossa história. Até breve. Agora bem, aprofundemos um pouco mais na mecânica do pacto. Hobbes especifica que o pacto é irrevogável. Uma vez que você deu seu poder ao Leviatã, não pode pedir que o devolvam só porque não gosta de como ele o usa. Isso parece extremo, mas para Hobbes a alternativa é a instabilidade constante. Se pudéssemos revogar o poder cada vez que o governante erra, voltaríamos ao caos da guerra civil em questão de meses. Além disso, Hobbes argumenta que o soberano não faz pacto com os súditos. O pacto é entre os súditos entre si. O soberano é o resultado do pacto, não uma das partes. Portanto, o soberano não pode quebrar o contrato porque nunca assinou nada. Isso dá ao governante uma imunidade legal total. Ele pode agir de forma imoral, sim, e terá que responder perante Deus, mas perante seus súditos, suas ações são sempre legítimas. É uma lógica de ferro. Mas voltemos à psicologia de Hobbes. Sua visão mecanicista se estendia à linguagem. Para ele, as palavras são contadores, como fichas de apostas. O problema é quando usamos palavras sem um significado físico claro, como essência ou transubstanciação. Ele acreditava que grande parte da confusão política e religiosa vinha do mau uso da linguagem. Definições absurdas levavam a pensamentos absurdos. O Leviatã também é uma tentativa de limpar o linguagem político, de torná-la precisa como a matemática. Hobbes dedica a primeira parte do livro inteira a definir termos, o que é a imaginação, o que é a memória, o que é a razão.
Ele não começa falando de reis, começa falando de como funciona o cérebro humano. Constrói seu edifício desde os alicerces. A imaginação, para ele, é simplesmente movimento em decadência, é a inércia de uma sensação que tivemos antes. Quando sonhamos, é esse movimento interno que continua vibrando. Tudo é física. Tudo é matéria chocando com matéria. Esta visão materialista lhe rendeu muitos inimigos. O chamaram de ateu, embora ele o negasse. No século XVII, ser chamado de ateu era uma sentença de morte social. Seus livros foram queimados publicamente em Oxford, anos depois de sua morte. Apesar da controvérsia, sua influência foi imparável. Os realistas o odiavam porque baseava o poder no povo e não em Deus. Os parlamentares o odiavam porque defendia o poder absoluto do rei. Hobbes estava sozinho em sua própria ilha intelectual, mas essa solidão lhe deu liberdade. Ao não dever lealdade a nenhuma facção, pôde escrever com uma honestidade brutal. Não escrevia para agradar, escrevia para resolver o problema da convivência humana de uma vez por todas. Há um detalhe no frontispício do livro que muitas vezes passa despercebido. O corpo do gigante é feito de pessoas, sim, mas todas olham para a cabeça do gigante, para o soberano. Ninguém se olha entre si. A relação é vertical, não horizontal. Isto reforça a ideia de que a sociedade não é uma família natural, é um artifício. Sem o soberano, essas pessoas não são um povo, são apenas uma multidão dissolvida. É o poder que nos converte em um corpo político. Hobbes também fala da liberdade dos antigos. Criticava que nas universidades se ensinasse a admirar os gregos e romanos, que amavam a liberdade republicana. Para Hobbes, essa leitura era veneno, porque incitava a rebelião contra os monarcas. Preferia a estabilidade de um império à turbulência de uma república. Acreditava que a democracia era defeituosa, porque as assembleias são presas da retórica e das paixões. Um só rei pode ser corrupto, mas uma assembleia inteira é muito mais fácil de corromper. Pensemos na corrupção. Se um rei se enriquece, enriquece ele e seus favoritos. Mas em uma democracia, cada membro da assembleia quer enriquecer a si mesmo, a sua família e a seus amigos. A carga econômica para o povo, segundo Hobbes, é maior? É um argumento cínico, talvez, mas tem uma lógica interna. Hobbes sempre busca o mal menor. Não busca o paraíso na terra, busca evitar o inferno na terra. É um filósofo do medo, sim, mas também da prudência. O que acontece com a propriedade privada? No estado de natureza ela não existe. Só tem o que pode conservar pela força. A propriedade é uma criação do Estado. É o soberano quem define o que é seu e o que é meu. Portanto, não pode reclamar um direito absoluto de propriedade contra o soberano, porque sem ele não teria propriedade alguma. O Estado pode impor impostos ou confiscar bens se for necessário para a segurança comum. Isto nos leva de novo à atenção central: segurança versus liberdade. Hobbes se inclina totalmente para a segurança. Para ele, a liberdade absoluta é simplesmente a liberdade de morrer pelas mãos de seu vizinho. No entanto, há uma área onde Hobbes é surpreendentemente moderno: a igualdade perante a lei. Uma vez que o soberano faz uma lei, esta deve aplicar-se a todos os súditos por igual. Os ricos e os poderosos não devem ter impunidade. A justiça do soberano deve ser imparcial, não porque seja bom, mas porque a injustiça gera ressentimento e o ressentimento gera rebelião. E a rebelião é o que o soberano mais deve evitar para sobreviver. Assim, mesmo em seu absolutismo, há um controle pragmático. O tirano que abusa demais de seu povo corre o risco de ser deposto, voltando ao estado de natureza. O interesse próprio do rei é manter seu povo próspero e contente. O Leviatã foi escrito em Paris, enquanto Hobbes estava no exílio. Foi publicado em 1651, logo depois que a cabeça do rei Carlos I rolou pelo cadafalso. Foi um livro concebido para convencer as pessoas a aceitarem o novo governo, fosse qual fosse. De fato, Hobbes regressou à Inglaterra sob o governo de Cromwell. Isso provou seu ponto. A legitimidade vem da capacidade de proteger, não da linhagem real. Se Cromwell tinha a espada e mantinha a ordem, então ele era o Leviatã temporário. Esta flexibilidade lhe permitiu sobreviver em tempos perigosos. Foi um homem que praticou o que pregava, sua primeira lei de natureza: buscar a paz e defender-se a si mesmo. Sobreviveu a reis, ditadores e pragas. No fim de sua vida, Hobbes continuou escrevendo e traduzindo. Traduziu a Ilíada e a Odisseia para o inglês quando já tinha mais de 80 anos. Sua mente nunca descansou, sempre ativa, sempre mecânica. Seu legado não é ter tido razão em tudo, mas sim ter levantado as perguntas certas. Qual é a natureza do poder? Por que obedecemos? Que legitimidade tem o Estado? São as perguntas que fundaram a ciência política. Mesmo seus maiores críticos, como John Locke ou Rousseau, tiveram que começar refutando Hobbes. Não pode ignorá-lo. É o grande elefante, ou melhor, o grande monstro marinho na sala da filosofia. Assim, hoje, quando vir as notícias e sentir esse temor pela instabilidade do mundo, lembre-se que não é o primeiro a senti-lo.
Há 4 séculos, um homem sentiu esse mesmo medo e construiu uma catedral de lógica para nos proteger da chuva.